O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O seminarista Guilherme vai apresentar aqueles que serão batizados no dia de hoje. E a cada nome, que ele disser, eu peço que aquele que vai ser batizado se levante, sendo assim apresentado para o sacramento do batismo.
Caros irmãos, apoiemos nossas preces à alegre esperança dos nossos irmãos e irmãs. Débora Domingues Gonçalves, Gutenberg dos Anjos Silva, Maiele Gonçalves Santos, Maria Clara Ventura Correia Fernandes, Rafaela Vitória Maria Reis, Cailane Stephanie Gomes dos Santos, Staelen Pereira dos Santos, Patrick Oliveira Miranda, Washington Ferreira Figueiredo Alves, Marcone Doca, Mairone Doca Leôncio, que pedem o santo batismo para que Deus Todo-Poderoso acompanhe com sua misericórdia os que se aproximam da fonte do novo nascimento. Podem ficar assentados. Meus irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela nos convida a descobrir Jesus ressuscitado, que caminha conosco, que anima os nossos corações com sua palavra, com sua presença. Estamos nesse período da Páscoa, tempo de percebermos a presença de Jesus vivo e ressuscitado caminhando conosco. Não foi fácil para as primeiras comunidades cristãs e para os discípulos entenderem isso. Mas quando eles entenderam, mudou profundamente a vida deles. Basta a gente estar acompanhando os evangelhos dos últimos domingos. No primeiro domingo, Maria Madalena, ela vai ao túmulo procurar o quê? Um corpo, um cadáver. E ela diz para os discípulos: roubaram o corpo do meu Senhor e não sabemos aonde o colocaram. Ela entendia que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. No domingo passado, vimos a figura de Tomé. Se eu não pôr a mão nas suas feridas, eu não acreditarei. Hoje, os discípulos de Emaús caminham decepcionados para casa. Jesus ressuscitado se coloca do lado deles e eles não percebem. Só depois o coração arde, os olhos se abrem para eles entenderem que o Senhor está vivo. Aí nós temos os textos bíblicos de hoje. A primeira leitura situa numa manhã de Pentecostes, em Jerusalém, em que Pedro faz um discurso. E esse discurso de Pedro é chamado querigma, ou seja, primeiro anúncio. Anunciar Jesus Cristo. Vocês que fizeram, sobretudo, essa caminhada catecumenal, receber esse anúncio. E nesse discurso nós encontramos os pontos fundamentais da nossa fé cristã. Jesus foi morto na cruz. No entanto, o Pai o ressuscitou, mostrando que uma vida gasta a serviço do outro, a serviço de Deus, não termina no fracasso, mas nos conduz à ressurreição, à vida plena. Deus ressuscitou Jesus e não permitiu que a morte o derrotasse. Nós precisamos lembrar sempre disso. Naqueles momentos que nós nos sentimos desiludidos, decepcionados,
fracassados, derrotados. É lembrar isso. O Pai não deixou que seu filho fosse derrotado na cruz. A vida de Jesus não terminou um fracasso, como também a nossa vida não pode terminar num fracasso. E nem vai quando nós confiamos nessa presença de Deus. O texto da segunda leitura da primeira carta de Pedro é uma espécie de uma mensagem batismal. Aqui, o texto nos apresenta a razão pela qual nós somos chamados a viver a santidade. Todo batizado é chamado à santidade. Por quê? Porque Deus pagou um alto preço por cada um de nós. Pedro diz que Deus pagou um alto preço por você, por mim. Quando alguém precisa ser resgatado, há um valor, há uma exigência. E Pedro diz que nós não fomos resgatados a preço de ouro nem prata, mas nós fomos resgatados por algo muito maior. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Nós somos preciosos demais. Nós somos resgatados não por uma coisa perecível, o ouro e prata, por um valor muito alto. O nosso preço foi alto. Fomos resgatados pelo sangue da cruz. E é por isso que todos nós somos chamados à santidade. O batismo nos convida a viver essa santidade. O texto do Evangelho nos fala da peregrinação de 2 discípulos de Jesus, caminhando tristemente, porque um sonho tinha terminado em sangue. Os 2 estão nitidamente tristes e desanimados, porque os seus sonhos de glória, de triunfo, ao lado de Jesus, se ruíram aos pés da cruz. E eles abandonam a comunidade, os discípulos de Emaús. Eles voltam para a sua aldeia, dispostos a esquecer aquele sonho. Por que aqueles 2 discípulos estavam desanimados? Porque eles viram o fracasso da morte de Jesus. Eles viram o desânimo das pessoas. Eles viram o medo dos discípulos. Não adianta fazer mais nada. Aquele homem que nós acreditávamos tanto nele, morreu. A cruz sepultou os nossos sonhos. É melhor deixar Jerusalém. É melhor voltar para Emaús. Quantas vezes também nos sentimos assim? É melhor voltar para a nossa vidinha de antes. Você que vai ser batizado hoje é uma vida nova. Não é a vidinha de antes, porque algo novo, diferente acontece. Mas quando Jesus viu eles indo para Emaús, se coloca do lado deles. Eles não reconhecem Jesus ressuscitado. E pergunta para ele: o que aconteceu? Por que vocês estão tristes e abatidos? O que vocês estão conversando no caminho? Então eles contam uma história que deu errado. Olha, tinha um homem que a gente seguia ele, a gente tinha tanta esperança nele. Os nossos chefes, porém, mataram ele. Algumas mulheres até falaram que ele está ressuscitado, mas quem que acredita em palavra de mulher? E Jesus então começa a explicar para eles que o Messias tinha que sofrer. Os ajuda a ler a dor
a dor e a vida com a palavra. E para responder à decepção dos dois discípulos, Jesus começa por Moisés, passando pelos profetas, explicando as Escrituras que falava a respeito dele. Aqui Jesus realiza uma terapia da esperança. Às vezes nós perdemos a esperança e nós precisamos de uma terapia. Essa terapia é para renovar em nós a esperança perdida, talvez por causa de uma dor, de um sofrimento ou de um fracasso. E o ponto decisivo acontece quando Jesus está passando perto da casa deles, faz de conta que vai para frente, não vai, e eles fazem um pedido: fica conosco, Senhor, porque é tarde e a noite vem chegando. E aí Jesus fica com eles, senta à mesa, e no gesto do pão partilhado, os olhos deles se abrem, e eles reconhecem ao Senhor. E aí Jesus desaparece diante deles, porque agora ele estava dentro do coração de cada um. Na Eucaristia ele se torna visível. O Senhor está vivo, está conosco. Aí um deles diz: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e explicava as Escrituras? A tristeza se converte em anúncio, a fé renasce, assim também é cada um de nós. Podemos atravessar momentos difíceis, sentir o coração pesado, às vezes achar que Deus está longe de nós, mas Jesus ressuscitado caminha conosco, mesmo quando a gente não percebe. Ele está ao seu lado, ao nosso lado. Com ele, nosso coração volta a queimar. Os discípulos de Emaús encontraram Jesus quando eles reconheceram ele na fração do pão. E nós? Onde podemos encontrar Jesus ressuscitado? O ressuscitado caminha conosco, ilumina a nossa vida. E nós precisamos pedir a ele que abra os nossos olhos para descobrir a sua presença em cada momento da nossa vida. Às vezes a gente não consegue, pois o nosso coração está cheio de perspectivas erradas. Temos uma certeza: Jesus nunca abandona ninguém. Foram 11 quilômetros. E às vezes andamos 10, 15, 20. E assim por diante. Quanta tristeza, quanta derrota, quantos fracassos existem em cada um de nós. No fundo somos como os discípulos de Emaús. Quantas vezes na vida esperamos, quantas vezes na vida nos sentimos a um passo da felicidade e depois tudo se destrói. Eu quase cheguei lá. Mas Jesus caminha conosco. Todos nós na nossa vida temos momentos difíceis, escuros. Momentos que caminhamos tristes, pensativos, sem perspectivas. E Jesus está ao nosso lado para nos dar esperança, para aquecer o nosso coração. O segredo da estrada que conduz a Emaús está aqui. Mesmo diante das aparências contrárias, nós continuamos a ser amados por Deus. Deus sempre caminhará conosco, sempre. Mesmo nos momentos mais dolorosos, nos momentos mais difíceis, nos momentos de derrotas, ali está o Senhor. Ele é a nossa esperança. Caminhamos diante dele com essa esperança, porque ele está conosco sempre. Acredito que vocês que vão ser batizados hoje,
fizeram também esse caminho de Emaús. E nesse processo o Senhor estava ao lado de vocês. Espero que hoje o coração de vocês arde. Vocês possam dizer assim: eu senti o meu coração arder, porque eu senti a presença dele comigo. Que vocês possam contar para os outros, como os discípulos de Emaús: o meu coração ardeu naquele dia. Arder o coração é sentir que ele está conosco em todos os momentos. E algo bonito, finalizando aqui, no Evangelho, é que Jesus estava passando e os discípulos de Emaús fizeram um pedido: fica conosco, Senhor, porque é tarde e a noite vem chegando. Então, naqueles momentos mais difíceis da sua vida, quando você sentir que se faz noite na sua vida, e você perder a esperança, perder a sua fé, diga isso: fica comigo, Senhor. Fica comigo porque faz noite na minha vida. E Ele fica. E aí os nossos olhos se abrem, o nosso coração arde, porque Ele está conosco. E justamente nessa presença de Jesus ressuscitado, que nós vamos confiar, iluminar cada um de nós nesse momento, que nós vamos, portanto, realizar o rito do sacramento do batismo por esses nossos irmãos. Acompanhemos a bênção sobre a água.